Mais uma vez, hein? Estamos ao vivo aqui mais uma vez. Vamos continuar o conteúdo. Daqui a 2 minutinhos a gente começa aqui o conteúdo, beleza? Aproveita e vai compartilhando essa live com mais pessoas. Aproveita e vai dando coraçãozinho aí para o Instagram perceber que esse conteúdo é relevante e distribui para os seus amigos. E assim você ajuda os seus amigos, beleza? Daqui a pouquinho a gente começa aqui. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Então, vamos começar esse conteúdo aqui para quem não estava aqui na live passada com o Sub Wilson, mas está chegando agora. Então, vamos iniciar as apresentações novamente, né? Quem está aqui pela primeira vez, me chamo Diego Aires e eu ajudo militares a fazer o dinheiro sobrar para poder investir, para poder viajar, ou seja, para poder ter paz financeira, para poder ter uma vida financeira com tranquilidade, beleza? E essa live que eu estou fazendo é uma série preparatória para o workshop Bizu das Finanças, que vai acontecer do dia 13 de setembro ao dia 17 de setembro. Nesse workshop eu vou falar sobre os 3 maiores erros que a maioria dos militares cometem na hora de fazer o dinheiro sobrar, e vou falar por que eles são errados, como é que você conserta isso. Vou falar também quais são os 4 pilares que todo militar deveria se apoiar para ter uma vida financeira equilibrada. E vou falar também como é que militares estão equilibrando as finanças, mesmo numa total bola de neve, mesmo com dívidas, mesmo sem dinheiro, mesmo sem tempo. E eu vou falar exatamente todo esse passo a passo no workshop Bizu das Finanças. E para você chegar lá afiado, já com a mentalidade ajustada, já na vibe do evento, eu estou fazendo essa série de 10 lives que não ficarão gravadas, tá? Essa live de hoje, de agora, não vai ficar gravada. Aproveita aqui ao máximo, pega papel, pega caneta, anota. Se você não é esse tipo de pessoa que precisa assumir o controle por conta de uma bola de neve numa vida financeira, mas fica aqui porque com certeza você, com o conhecimento que vai adquirir, pode ajudar amigos que estão passando por essa situação e até mesmo ajude as pessoas também que de repente você conhece, que está numa situação financeira complicada. Você pode ajudar essas pessoas com esses bizus que eu vou passar aqui. E que bizus são esses? O que acontece? Primeiro, a gente tem que entender o que são dívidas, tá? Porque muitas pessoas ficam altamente preocupadas, e eu era uma dessas pessoas que ficava altamente preocupado na seguinte questão: caramba, eu nunca vou conseguir quitar minhas dívidas, nunca vou conseguir quitar as dívidas. E ficava remoendo isso dentro de mim. Mas depois que eu entendi que dívida é simplesmente um compromisso financeiro que a gente tem, o negócio já ficou mais leve. Eu já pude deixar de ser vítima do eu não consigo quitar minhas dívidas, para poder assumir um pouco do protagonismo, de conseguir sim lidar com essas dívidas, de controlar minha vida financeira. Então, primeiro, dívida é o quê? É um compromisso financeiro que você tem. E aí você vai ter que ver aí, beleza, eu tenho dívidas que estão em dia. Por exemplo, dívidas que estão em dia, que você pode ter aí. Cartão de crédito. Você compra as coisas no cartão de crédito, chega no dia de pagar a fatura, você paga em dia. Tudo bem. Financiamento. Você tem aí o financiamento, o boleto para pagar, ou então desconta lá direto o débito em conta. Tá tudo em dia? Beleza, é uma dívida, mas está em dia? Beleza, você não precisa se preocupar tanto com isso. Tá? Não precisa esquentar a cabeça com isso. Agora, quando as dívidas já estão ali meio capengas, você está atrasando e fica pagando juros. Ou então são aquelas dívidas que já está totalmente sem controle, que você já não consegue pagar a tempo e fica ali juros sobre juros sobre juros, você está aí já 1 mês, 2 meses inadimplente. Aí é hora de se mexer. E é nesse ponto, é com esse tipo de pessoa que eu quero falar hoje. Ou, se você não é esse tipo de pessoa, mas pega esse conhecimento para ajudar as pessoas que
você talvez conheça que esteja passando por esse tipo de situação. E lembrando, você tem que dissociar essa questão de vitimismo e protagonismo. Você tem que parar de ser vítima da sua vida financeira. Enquanto você for vítima das suas finanças, você fica numa posição de não posso fazer nada. Eu espero que as coisas melhorem para que a minha vida financeira melhore. E isso nunca vai acontecer. Agora, quando você assume o protagonismo, você consegue sim assumir o controle da sua vida financeira. Então, o que eu vou ensinar hoje, tá, é um bizu que pode ser, que parece que é para dar uma de espertinho, mas não é isso. Eu quero falar com pessoas comprometidas, pessoas sérias, pessoas que não queiram passar a perna em ninguém. Porque se alguém olhar todo esse conteúdo aqui totalmente fora de contexto, vai pensar que eu estou ensinando como passar a perna nos outros. Mas você que vai pegar do começo até o final e já está vendo esse briefing aqui, que eu já estou te briefando aqui, né? Não é para dar uma despertinho, é para você assumir o controle, tá? Esse conteúdo é para você assumir o controle. E aí você vai entender. Então, você precisa primeiro de tudo de estratégia. Eu vou te passar essa estratégia aqui, tá? Mas você precisa de estratégia. Você não pode fazer as coisas a bangu. Não pode sair fazendo, o Diego falou que é para fazer isso, eu vou fazer sem estratégia nenhuma. Você vai ter que pegar papel, caneta, telefone celular, entrar em contato, né? Tem que todo um planejamento, desenha toda uma estrutura e aí você vai seguir todo esse passo a passo que eu vou te entregar. Mas antes de entregar, eu quero primeiramente agradecer cada um de vocês que estão aqui comigo, né? O Cristiano está aí de novo, Bezerra, o Luiz Fernando, o Paulo, o Peter. Quem é o Absoluto Ômega? Cara, não sei o teu nome. Diz aí o teu nome, cara. Está aí Absoluto 2.2 Ômega. Esse aí bebe pouco, hein? Beleza? Então, olha só. Antes de também começar, eu preciso fazer te brifar aqui para uma coisa. Tá, beleza. Thiago, seja bem-vindo. Satisfação, irmão. Você tá aqui comigo. Então, olha só. Preciso te brifar sobre uma outra coisa. Antes que você pense, mas isso que o Diego está falando, será que eu vou ser preso? Será que vão me prender? Será que vão penhorar os meus bens? Será que vão congelar minha conta bancária? Será? E relaxa, que tudo aquilo que eu vou te falar está dentro da lei, tá? Você não vai ser preso, tá tudo certinho. Não vão penhorar os teus bens, a não ser em alguns casos específicos que eu vou te falar. E também não vão congelar a tua conta bancária, dependendo da situação também que eu vou te falar, tá? Mas chance mínima de tudo isso acontecer. E de ser preso, muito menos. A não ser que você queira dar uma despertinho, haja aí de má fé, né? E cometa aí um estelionato, ou então não pague pensão alimentícia. Legalmente, uma pessoa só pode ser presa por conta de dívidas se for esses dois casos. Se for um estelionatário, né, a pessoa fez dívidas com o intuito de não pagar, né? Por exemplo, você abre conta aí em um monte de banco, consegue um monte de cartão de crédito e sai comprando aí e não tem intuito de pagar. Se isso for provado que você não tinha compromisso em pagar, isso é estelionato. Então, você já está lascado. E outra coisa é não pagar a pensão alimentícia. Tirando esses dois casos, você não vai ser preso aí. Então, olha só. Passo a passo agora. Primeiro, você vai ter que... Agora eu já vou te passar a estratégia, tá? Para você assumir todo o controle. Assumir o controle é o quê? É você ser protagonista. O protagonista, você acha que ele age ou você acha que ele fica nos bastidores assistindo ou fica se esquivando, fica correndo, não quer encarar? Se você é esse tipo de pessoa que não quer encarar, então clica no xizinho aí e vai embora. Agora, se você é o tipo de pessoa que quer encarar ou que quer aprender para ensinar um amigo a encarar isso, aí fica aqui comigo. E aí, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que primeiro reunir as tuas contas. Você vai ter que colocar lá, vai ter que listar. E coloca no papel gastos que são importantes para a minha sobrevivência. Você tem que ter um panorama geral da tua vida. Gastos que são importantes para a minha sobrevivência. E aí vai listar ali. Beleza. Aí vai colocar embaixo. Gastos que são importantes, mas a minha sobrevivência não depende deles. E aí vai listar ali também os gastos que são importantes, mas não afeta a sua sobrevivência.
e vai listar ali também os gastos que você pode viver temporariamente. Não são tão importantes assim, não faz diferença para a sua sobrevivência, mas você gosta de ter eles, né? E tá tudo bem ter. Só que talvez seja o momento de deixar eles um pouco de lado ali, tá? Eu não estou falando de ficar cortando lazer e tudo mais, cortar iFood, Netflix, você vai... Não é nada específico, tá? É você com você mesmo, aquilo que você pode cortar ali temporariamente. E aí você vai fazer isso, vai reunir, beleza. Agora você vai reunir dívidas que estão em dia, que são aquelas que eu falei no começo, né? Dívida de cartão de crédito que está em dia, beleza, nem mexe, você vai continuar pagando isso. Consignado, vai continuar pagando isso. Empréstimo, tá lá, vai continuar pagando isso. Financiamento, vai continuar pagando. Agora, cartão de crédito que está atrasado e está lá no rotativo, e aí só paga juros, e aí está lá toda vez no cheque especial, e aí você recebe o teu salário, aí o cheque especial come, o rotativo do cartão de crédito come, e aí você fica sem dinheiro, aí é obrigado, né? Obrigado entre aspas, tá? Quem é obrigado é vítima, tá? A gente está assumindo o protagonismo, tá? Mas você é, por isso que eu estou falando entre aspas, você é obrigado a usar o cartão de crédito de novo. E aí fica sem dinheiro e novamente contra-cheque ou cheque especial come, rotativo do cartão come de novo e aí você fica nessa bola de neve. Então quando você estiver nessa bola de neve sem controle, o que eu oriento? Você vai ligar para o banco e vai falar, olha, o negócio é o seguinte, esse cartão de crédito, que toda vez que eu recebo meu salário, o rotativo está comendo o meu poder de compra, eu quero cancelar esse cartão de crédito e eu vou temporariamente deixar de pagar essa dívida. E você informa isso para o gerente do banco. Por quê? Para você fazer todos os outros passos com consciência tranquila de que você não está querendo dar uma de espertinho, de que você quer dar uma de João sem braço, tá? Você vai informar para o gerente lá, olha, seguinte, ou para o gerente ou para o atendente lá, né, que atender, ó, eu quero cancelar esse cartão e eu vou temporariamente deixar de pagar porque eu estou me organizando. E aí você vai fazer isso. Quem estava comigo na live anterior, que a gente começou às 8, acabou às 9, por isso que essa começou um pouquinho depois, né? Começou umas 9 e 7. Quem estava na live anterior ouviu o Sub Wilson, né? Ele é bombeiro lá de Roraima. Ele é educador financeiro hoje, mas ele falou que na época, quando ele estava com dificuldades financeiras, ele disse que ele precisou ter o cartão de crédito bloqueado, contra-cheque restrito, ou contra-cheque não, ou cheque especial restrito, para poder se organizar. E é exatamente isso que eu estou falando para você fazer. É para você parar de pagar o cartão de crédito. De novo, se tiver em dia, continua pagando. Agora, se ele está no rotativo, você já está lá sem controle, aquela bola de neve, liga para o banco e fala, olha, vou deixar de pagar temporariamente porque eu vou me organizar. E aí, óbvio, você vai se organizar, né? Você não vai simplesmente deixar de pagar e pronto. E aí vem aquele medo, né? Mas, Diego, se eu fizer isso, meu nome vai pro SPC, eu vou ficar com o nome sujo. E aí eu te digo, é melhor você se organizar e ter uma consciência tranquila, ou você e ter o nome protegido, não é nome sujo, tá? Nome sujo é o que o pessoal inventou aí, é nome protegido, você é protegido de fazer mais gastos no cartão de crédito. É melhor você ficar com a consciência tranquila e ter o nome protegido? Ou é melhor você continuar nessa bola de neve e não ter paz financeira, não saber quando isso vai acabar? Esse método que eu estou te falando, você vai saber quando isso vai acabar. E pode ser que aconteça pelos próximos 6 meses. Há quanto tempo isso vai se repetir na sua vida? Há quanto tempo você está tentando sair dessa bola de neve ou até já desistiu dessa bola de neve? Ou se você projetar a sua vida daqui a 3 meses, será que vai estar melhor ou vai estar pior? Daqui a 6 meses, será que vai estar melhor ou pior? Então esse medo de ter o nome protegido, né, não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque ter o nome protegido ele só vai te ajudar a não fazer mais dívidas. Né? Então, primeiro você vai informar o banco que vai parar de pagar para se organizar e daí você vai ter que assumir isso. Você vai ter que
parar de pagar para se organizar. E aí vai começar a sobrar um certo dinheiro. Aí que entra a segunda parte da estratégia. Esse dinheiro que está sobrando, o que vai acontecer? Você vai ter que investir esse dinheiro em algo por fora da tua conta. De preferência na conta de alguém da tua família, de terceiros. Por quê? Para evitar que o banco bloqueie a tua conta. O banco pode bloquear a conta? Do nada ele não pode. Ele tem que entrar numa ação judicial, a ação tem que correr, tem que ter perícia, tem que ter o julgamento, o juiz tem que decretar que ele pode bloquear a conta. Mas na prática, o que acontece? Ou o banco não entra na justiça, porque custa muito dinheiro, imagina, milhares de pessoas devendo, então custa muita grana para o banco bloquear a conta de alguém, ou o banco faz isso de forma indevida. Às vezes ele bloqueia de forma indevida, sem entrar na justiça, sem nada. E aí é um transtorno, uma dor de cabeça para poder desbloquear a conta. Então, para poder evitar transtornos, guarda dinheiro por fora da sua conta bancária, tá? Tira dessa conta aí, guarda em outra coisa. Aí você deve estar pensando, Diego, mas os juros vai ficar aumentando lá. Eu vou ter que ficar... Não faz sentido os juros aumentar e o investimento não acompanhar. E numa visão assim, sem estratégia, não faz sentido mesmo. Não faz sentido você parar de pagar, porque os juros são muito mais rápidos do que o investimento ali, que rende ali 100%, 150% do CDI, rende muito pouco. Só que aí entra uma lei do Banco Central chamada provisionamento de devedores. O que significa isso? Aí o bizu tá aí, nessa lei do Banco Central. Mas antes de eu falar dessa lei do Banco Central, o negócio é o seguinte, clica no coraçãozinho aí, compartilha essa live para mais pessoas, porque agora que entra a maior parte do bizu. Agora, antes foi toda uma preparação para eu entregar esse bizu aqui, então compartilha com o pessoal. Olha só, Elias de volta aqui. Bezerra, Diego, Bezerra perguntou aí, né? Recomenda a mudança de domicílio bancário? Cara, dependendo do caso, eu recomendo sim, mas eu não posso simplesmente falar assim, recomendo ou não recomendo, sem olhar as tuas finanças. Eu preciso ver como é que tá as tuas finanças para eu poder recomendar qualquer tipo de atitude. Você precisa montar o teu mapa de orientação financeira. Isso eu ensino lá no curso Combatente Rico. Vou falar desse mapa de orientação financeira lá no workshop Bizu das Finanças também, porque vai ser todo o teu mapa. Você vai ver onde é que você está, você vai ver onde você quer chegar. Esse caminho aqui, onde você está para onde você quer chegar, vai ser a tua rota. E essa rota vai depender desse teu mapa de orientação financeira, onde é que você está e onde é que você quer chegar. Então, assim, dependendo do teu caso, de onde você esteja ou de onde você quer chegar, pode ser que sim, eu recomendo sim essa questão da mudança de domicílio bancário. Mas dependendo do caso, não. Então fica uma pergunta muito vaga e a minha resposta também acabou ficando muito vaga. Agora, se você falar, Diego, minha vida está assim, 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 eu quero chegar nesse lugar aqui. Aí a gente consegue dar uma resposta mais complexa. Beleza? Então é o seguinte, qual que é o bizu desse provisionamento de devedores? Eu vou abrir aqui, né, já que eu abri a minha tela na outra live, eu vou abrir aqui também. Não sei nem se eu vou conseguir abrir, mas vamos lá. É uma lei do Banco Central. Deixa eu ver aqui. Cadê? Enfim, se eu for abrir aqui, vai sair do script aqui. Tinha que procurar o item certinho. Mas o que diz esse provisionamento? Vamos lá. Aqui tem o banco, tá? Um banco qualquer. Imagina aí o banco vermelho. Banco vermelho você sabe qual é, né? Tem um banco vermelho. E aqui tem você. E aí você pega emprestado 10 mil reais com esse banco. Beleza. Você está devendo o banco. E aí o que acontece? Se você está pagando em dia, o Banco Central ele está sempre fiscalizando se os bancos são sólidos, né? Se ele tem dinheiro em caixa para poder não quebrar, para poder ser uma instituição sólida. Então, se você está pagando em dia,
o Banco Central nem esquenta. O cara está pagando em dia, então se esse banco emprestou 10 mil reais e está gerando renda, está tudo ok. Aí entra uma lei lá de provisionamento do Banco Central. Ele fala assim para o banco, né, para esse banco aqui, olha só, se você ficar um mês sem receber desse cara aqui, você vai ter que me provar que você tem caixa para arcar com essa despesa. E aí, o que a lei de provisionamento fala? Do Banco Central para o banco. Fala assim, banco, você tem que guardar 10% dessa dívida para me provar que se ele não pagar, você tem caixa para se manter firme. E aí, à medida que o tempo passa, né, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o banco ele tem que armazenar cada vez mais dinheiro, ele tem que provisionar cada vez mais dinheiro para provar para o Banco Central que se esse cara não pagar, o banco tem dinheiro para cobrir esse buraco. E aí, o que acontece se o carinha aqui, que pegou empréstimo com o banco, ficar 6 meses, apenas 6 meses sem pagar? A dívida desse cara vai lá pro talo, vai lá em cima, só que vai lá em cima por quê? Por conta de juros sobre juros sobre juros, aqueles juros abusivos lá, né? Que só não é crime porque é um CNPJ. Porque se fosse uma pessoa física emprestando a mesma coisa, seria agiotismo. Tá? Então, só porque é um CNPJ não é crime. Né? Então, é abusivo esses juros aí dos bancos. Então, tua dívida vai lá para cima. E o que o banco tem que fazer? Ele tem que provar para o Banco Central que ele tem 100% do valor daquela dívida, da dívida não, né, do empréstimo provisionado. E aí o banco, ele não quer ficar provisionando dinheiro de milhares de pessoas, porque ele não pode fazer nada com esse dinheiro fica congelado, ele não pode aplicar, ele não pode emprestar para as outras pessoas, fica lá de enfeite, né, para o Banco Central ver que aquele banco é sólido. E aí que entra o banco querer começar a negociar com você que deixou de pagar. Então, cliente bom para o banco é aquele cliente que está pagando ali o mínimo, está pagando tudo, juros, tá ali só pagando juros. Esse é o cliente bom. Agora, o cliente que deixa de pagar, esse cliente não é bom para o banco. Por quê? Por conta dessa questão do provisionamento. Então, quando você deixa de pagar, por exemplo, um cartão de crédito, que você estava pagando ali só o mínimo, enquanto você está pagando o mínimo, para o Banco Central aquela dívida está em dia. Embora para você esteja atrasado ali. Mas você está pagando mínimo, está pagando rotativo. O que é o rotativo? O rotativo é o quê? É o banco empresta dinheiro para você pagar um empréstimo que você fez. Né? Isso se chama de rotativo. Porque cartão de crédito é empréstimo também, tá? Se você não sabe. Então, o banco, olha só, tô chegando, cheguei. Cleiton aí na área, Cleiton. Beleza, Cleiton? Seja bem-vindo. Né? Então, se você tá só pagando o mínimo ali, você tá em dia com o banco, ou você tá atrasado com o banco, né? Por conta dessa bola de neve. Só que para o Banco Central, você tá ok. O banco não tem que provisionar nada. Agora, quando você liga para o banco e fala, banco, eu vou parar de pagar porque eu vou me organizar. E daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, eu vou juntar tanto aqui e vou quitar isso integralmente, vou quitar à vista. Aí o banco fala, não sei o que e tal, tem uma proposta, já vai mandar uma proposta. O que você vai falar? Tá, eu vou analisar essa proposta, só que você não vai aceitar essa proposta de primeira. E aí, deixa o negócio lá comer solto, a dívida comer, a dívida aumentar, só que você vai sempre guardar aquela diferença por fora. Aquele dinheiro que você estava guardando para poder pagar juros, você vai guardar para poder juntar dinheiro para poder quitar a dívida. E aí, muitas vezes, uma dívida de 30 mil reais, de 20 mil reais, muitas vezes, depois de 6 meses, o banco está doido para que você negocie aquela dívida. Por quê? Porque ele está provisionando aquele valor todo, ele não pode fazer nada. Então, ele vai começar a te procurar para poder que você quite essa dívida. E aí você fala, olha só, pô, a dívida é quanto? É 15 mil. O banco vai jogar assim, é 15 mil. Aí você vai falar, banco, eu tenho 6 mil, paga? Não. E aí você
vai juntando, o banco vai falar, é 12 mil, aí você, banco, agora eu tenho 8, paga, aí o banco, vai, paga. É tipo assim na prática, tá? Então, esse bizu é um bizu master para você conseguir assumir o controle. Mas para que isso aconteça, de novo, você tem que ter muito cuidado com o tipo de dívida que você vai fazer isso. Se for rotativo de cartão de crédito, que não tem nenhum bem como garantia, nada, dá para fazer tranquilo. Se for algum empréstimo pessoal que não tem bem como garantia, dá para fazer tranquilo. Se for financiamento, não faça isso. Por quê? Porque financiamento envolve alienação fiduciária. O que é isso, alienação fiduciária? Na prática, é o que um financiamento? Você não compra um carro. O banco compra um carro para você e ele te empresta esse carro. E aí, enquanto você paga o banco, você pode ficar usando o carro. Se você deixar de pagar o banco, é questão de 2, 3 meses ali para o banco pegar o carro de volta. Ele não vai tomar de você, ele vai pegar o que é dele. E não precisa nem entrar na justiça, porque isso já está em contrato. Então, cuidado, tá? Quando for fazer isso em relação a financiamento, não faça isso, tá? Daqui a pouquinho eu falo o que você pode fazer em relação ao financiamento, mas tanto faz financiamento de casa, de algum bem, de carro, dá no mesmo, tá? Então, o bizu é financiamento, daqui a pouco eu falo o que você vai fazer, tá? Agora, se for esses outros tipos de dívida que não tem nenhum bem como garantia, dá para fazer tranquilo. Uma pergunta aqui do Peter. Diego, os bancos não levam prejuízo em nada, eles vendem nossas dívidas para empresas que depois passam a nos cobrar. Então, olha só que interessante. Essas empresas de cobrança de dívida tem um parênteses bem grande que dá para abrir aí. O que ocorre? Existe uma lei do Código do Consumidor do sigilo entre a sua dívida, né, os seus dados bancários com o banco. O banco ele não pode vender a sua dívida para outra pessoa, ou seja, para um escritório de cobrança sem te informar. Antes de fazer isso, ele vai ter que te informar. Já compartilhei essa live, show. Então o banco ele vai ter que te informar para poder fazer isso. Se ele não te informar, você pode até processar o banco, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né, de que ele está vazando o dados sigilosos. Né? Então, fica atento a isso, vê se o banco geralmente manda um e-mail cai lá na caixa de spam, então, geralmente na prática eles informam, tá? Informam que vai vender a sua dívida, mas quando eles vendem a dívida, um escritório de cobrança, eles não fazem ação judicial. Por quê? Não compensa. Não compensa por quê? Porque o escritório tem que entrar com uma ação judicial, tem que contratar um advogado para perícia. Essa perícia é para quê? Para poder rever o contrato. Então, um advogado vai ver o contrato, ver as taxas de juros, ver quanto que você está devendo mesmo. E aí vai a julgamento. E aí, no julgamento, no final das contas, se o juiz ordenar que você pague, o que vai acontecer? O escritório de cobrança, ou até mesmo o banco, que se botar em ação judicial, pode até ganhar. Só que ele ganha e não leva nada. E por que ele não leva nada? Porque você não tem dinheiro. Ele não vai poder penhorar os seus móveis, por exemplo. Ele não pode, eu vou levar a sua TV, vou levar a sua roupa, vou levar seu guarda-roupa, vou levar sofá, videogame. Não pode fazer isso. De acordo com a Constituição, lá tem uma lista de bens impenhoráveis, né? Mesmo em caso de dívidas. Então, você pode ficar super tranquilo em relação a isso. Agora, se você tem bens de luxo, de alto valor, como, por exemplo, você tem um quadro na sua casa que custa 24 mil reais, e aí você tem uma dívida de 15 mil reais, e tá dando esse mole, você vai ter o seu quadro confiscado, né, pela justiça. Então, se o banco tivesse informação, tal, tudo mais, aí perdeu o Playboy. Tá? Mas se você não tiver nenhum bem de luxo, nada, não vai pegar. Carro próprio, se o seu carro tiver quitado, o banco ele não vai poder pegar se você declarar que esse carro você usa para segurança da família, por exemplo. Né? E daí você teria que contratar um advogado
para poder falar, olha, esse carro eu uso para a segurança da minha família, para o transporte dos meus filhos. E aí você consegue, aí dentro da lei, né, fazer com que você não perca o seu carro. Agora, se o carro for financiado, já era, perdeu. Agora, se for um carro próprio, casa própria, não vai. Agora, se você tiver mais de uma casa própria, mais de um carro, ou então um terreno, você tem uma casa própria e tem um terreno próprio quitado também. Aí, tudo isso que vem a mais, aí sim, o banco, de acordo com uma ação judicial, um escritório de cobrança, até pode sim. Mas, no final das contas, em geral, ninguém entra na justiça para fazer esse tipo de cobrança, tá? E aí por isso que tem aquelas cobranças extrajudiciais. O que é uma cobrança extrajudicial? Extrajudicial é o quê? Fora da justiça. Entendeu? Então, uma cobrança extrajudicial é um pedido de pagamento. É só o que eles podem fazer. Os escritórios de cobrança, eles fazem pedidos de pagamento. Muitas vezes um pedido mal educado, né? Mas muitas vezes eles pedem com educação. E aí, se o negócio começar a apertar, se o pessoal do escritório começar a ligar de madrugada, em horário do trabalho, ou então muito à noite, ou então muito cedinho, né, começar a fazer 10 ligações durante o dia, aí já é abuso. E aí você pode também, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você pode também, tem lá a lei, tá? Se alguém quiser saber sobre todas essas leis, sobre tudo mais, me manda um direct que eu te mando, tá? Exato, tá? Não adianta eu falar aqui que vai ficar perdido no ar. Então me manda um direct que eu falo exatamente onde é que estão essas leis e tudo mais. Tá? E aí você pode conseguir inverter o jogo também. Tá? E daqui a pouquinho eu falo do financiamento. Deixa eu só ler aqui o que foi aqui, ó. Só pode ser preso se for pensão alimentícia, isso. Só pode ser preso se for pensão alimentícia ou estelionato também. O estelionato ele entra aí como dívida que você pode ser preso. Diego, como funciona a dívida depois que passa 5 anos? Eles ainda podem cobrar? Bom, eles perdem o direito de cobrança, tá? A dívida continua existindo, só que eles não podem mais cobrar, a dívida prescreve. Mas você não vai esperar 5 anos, né, para poder quitar uma dívida. Isso seria agir de má fé. Como eu falei no começo dessa live. Quem quiser deixar de pagar para esperar esses 5 anos, vai viver os piores 5 anos da vida, com a consciência pesada e até levando rasteira do universo. As pessoas vão passar a perna em você se você... Eu não estou falando, Peter, que você tá com esse pensamento, tá? Eu sei que essa é uma dúvida geral. Então, quando eu falo você, é você aqui no modo geral também, tá? Com todo mundo que está aqui comigo. Então, se você quer passar a perna aí, né? Deixar de pagar para prescrever a dívida, eles não vão mais me cobrar, mas você vai passar 5 anos, né? E você vai passar a vida toda levando a perna dos outros, né? O pessoal passando a perna em você. Então, o negócio é o seguinte, é desse jeito, tá? Financiamento, o que você vai fazer com financiamento? Diego, tá atrasado 1 mês, já está indo para o 2º mês. Se você vê que dá tempo de se organizar financeiramente, fazer o teu mapa de orientação financeira, aplicar todas as técnicas que eu ensinei aqui nas lives esses dias anteriores sobre eliminar gastos, reduzir gastos e poupar gastos através da técnica do premeditar. Se você, fazendo tudo isso, conseguir fazer sobrar um dinheiro para voltar a deixar em dia, excelente, é melhor. Agora, se você, mesmo fazendo isso, ainda vê que vai ficar devendo, ainda vai já para o 3º mês, não deixa ir para o 3º mês. É melhor você vender esse financiamento, mesmo que você perca o dinheiro nesse processo, tá? Fala assim, Diego, mas se eu vender esse financiamento, eu vou perder o que eu já paguei. Mas você vai perder o que pagou, mas vai se livrar para frente. Você não vai ter que continuar pagando ou continuar sofrendo aí. E de qualquer forma, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, você vai perder esse veículo ou esse imóvel, ele vai a leilão e pode ser que mesmo indo a leilão, a sua dívida não esteja totalmente quitada. Por quê? Porque quando, por exemplo, uma pessoa está ali pagando financiamento, deixou de pagar, o banco vai pegar aquele bem, né, aquele carro, aquele imóvel, vai a leilão
E, quando ele for arrematado, pode ser que o valor do arremate não quite a dívida que você tinha com o banco. Então, o que vai acontecer? Você perde o bem, você já pagou um monte de parcelas ali, um monte de juros, e todo mundo sabe que no começo do pagamento de financiamento a maior parte é juros e a menor é a amortização. E você ainda vai ficar devendo, porque aquele arremate não foi o suficiente para quitar a sua dívida. Entende? Então, antes de deixar isso acontecer, do teu bem ir a leilão, você vai ter que se livrar disso. Passa para uma outra pessoa que tem condições de pagar. Agora, antes de fazer isso, você vai ver se você consegue criar condições de pagar, que é fazendo mapa de orientação financeira, fazendo sobrar mais dinheiro. Ontem eu falei, né, sobre tarifas bancárias, sobre planos de celular, sobre poupar muitos gastos. E eu tenho um relato de pessoas que economizaram desde R$ 400 a R$ 1.200 por ano. Então já é uma folga financeira que você pode fazer. Tá? Então, em relação ao financiamento, é isso. E aí, fazendo dessa forma, deixa eu voltar aqui. Então, fazendo dessa forma, né, você deixando de pagar aquela dívida que não tem nenhum bem como garantia e sabendo que você não vai ser preso, né, não é estelionato, não é pensão alimentícia, você vai juntar esse dinheiro por fora, vai investir e vai esperar aí 4 meses, 5 meses, o banco ligar para você para negociar a dívida. Antes de fazer isso, informa para o gerente do banco, tá? Você vai ter que ligar para o gerente do banco para informar que você está fazendo isso, tá? Porque se você não informar, tá a bangu, né? O negócio tá solto. Então faz tudo certinho, um protocolo de atendimento e tal. E aí faz tudo certinho que você consegue ter sucesso. E é importante você ter controle financeiro ou controle emocional, né, durante todo esse processo. Porque pode ser estressante receber um monte de ligação de cobrança e você tem que ter controle emocional. Não precisa ficar se culpando por um erro financeiro que você fez. Você errou, não foi porque quis. Você fez uma dívida, não foi porque queria passar por essas experiências. Foi porque você não tinha instrução necessária. Você agiu de forma equivocada e acabou criando isso. E agora você está saindo disso. Então não deixa um problema financeiro refletir na sua saúde, não deixa um problema financeiro refletir na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. É desafiador você separar tudo isso, mas o simples fato de você ter a consciência tranquila de que aquele problema financeiro está sendo resolvido, as outras áreas da vida elas vão sofrer menos impacto. Então tenha também esse controle emocional para lidar com tudo isso. Pessoal que está aqui comigo, se quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, tá aí o Cabo Caetano, tá aí de novo, aí Peter, Giovana, o Rosane, o Paulo, o Cristiano, o Luiz Fernando, né, se quiserem fazer qualquer pergunta aí sobre esse conteúdo, estou aberto aqui a perguntas. E se não, né, deixe seu comentário, Bezerra, valeu, Diogão, você é o cara, o pessoal está compartilhando aqui a live ainda, show de bola. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, ó, amanhã, de novo, 9 da noite, eu vou entrar com outro conteúdo. Mais tarde eu vou aqui, tá no meu feed de notícias aqui do Instagram.
toda de live não deu o seu máximo para me acompanhar aqui. Tudo que ficou no mau dia. Beleza, sobre amortização. Putz, agora eu vou ter. Dá tempo, né? Se eu falar de amortização. Essa questão da amortização é você entrar em contato com o banco, né, e solicitar o boleto. Você a última parcela. O que acontece? Dependendo do tipo, né, de empréstimo que você fez, de financiamento que você fez, ele ou é decrescente ou é parcelas fixas, mas o que é amortização? Amortização é o quê? Você tem o valor da parcela, e o valor da parcela ele tem um custo efetivo total. Ele tem o custo da amortização da dívida, né, que é você paga efetivamente aquilo que você pegou emprestado, aí você paga os encargos e você paga os juros. No começo da dívida, né, nas primeiras prestações, a maior parte é juros. Por que a maior parte é juros? Porque o banco tem o maior risco de você não pagar o restante, por isso que ele coloca juros maior no começo. E quando está acabando, os juros eles são cada vez menores. E aí o que acontece? Quando você paga a primeira e paga a última, lá na frente você amortiza o valor total da dívida. Consequentemente, os outros pagamentos eles ficam cada vez menores. E aí você diminui muito o valor total da sua dívida. Entendeu? Daí você entra em contato com o banco para poder fazer todo esse processo. É super simples de fazer. Tranquilo? Então, espero vocês amanhã, às 9 da noite, para o próximo conteúdo e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Você sugere amortizar sobre o valor ou sobre a quantidade de parcelas? Então, campeão, novamente, você que é aluno lá do curso, o que acontece? Eu preciso ver o teu mapa de orientação financeira. Então, você me envia o teu mapa de orientação, me chama no WhatsApp, tá? Que daí eu vejo o teu mapa de orientação financeira, vejo a sua situação atual, vejo o seu destino e aí a gente consegue tomar melhores decisões em relação a isso, em relação à quantidade de parcela ou em relação a sobre o valor. Tá? Tem que ver o que vai ficar melhor para você. Tá? Então depende disso. Eu não consigo falar sem ver os detalhes que estão por trás disso. Show? Então, amanhã, 9 da noite, a gente se encontra aqui. E lembrando, quem quiser um convite para participar do workshop Bizu das Finanças, me envia um direct, que daí eu te envio o link do convite para você fazer sua inscrição. E é bem simples a sua inscrição, tá? Você vai colocar o seu nome, colocar o seu e-mail e você vai receber um e-mail me autorizando a que eu envie novos e-mails para você, tá? Para que não caia lá na caixa de spam, porque eu vou enviar links, vou enviar PDF, vou enviar bastante conteúdo. Então, para o sistema entender que você me autorizou, daí você clica lá no link de confirmação, que daí eu consigo enviar todo o conteúdo do evento para você lá pelo e-mail. E também tem um grupo do Telegram, tá? Se você quiser entrar pelo grupo do Telegram, depois que você confirmar o seu e-mail, você vai ter acesso também ao grupo do Telegram. Beleza? Então, uma boa noite e até mais, gente. Tchau, tchau.